prego, mas a salvação é a porta de entrada, não é a porta de saída. Isso aí. Salvação não é a salvação é a porta de entrada para te tirar das trevas. Salvação não é. Cara, isso é tremendo quando você entende salvação e senhorio. Jesus não é Senhor dos salvos, Ele é Senhor dos senhores. Porque Ele te salva para ser Senhor. Ele te salva para você se reposicionar em domínio. O plano original de Deus Sempre foi. Como é que foi a frase que o senhor falou? O plano original de Deus nunca foi salvação. O plano original de Deus sempre foi domínio. Eu vou explicar isso para vocês. Eu nem vou falar disso aqui então. Eu ia falar de justiça, mas não vou falar não. Eu vou falar de senhorio. E eu percebi que Deus abriu uma porta aqui, né? Deus abriu uma porta aqui. Quer ver uma coisa? Jesus veio o quê? Para resgatar o que se havia perdido. A ideia original de Deus qual era? Dominar sobre todas as coisas. Aí ao contrário, o homem pegou o domínio e domina sobre pessoas. Pessoas você não domina, você conduz. Você domina sobre coisas. Você lembra um homem que Jesus curou, que cuspiu nos olhos dele e disse: o que é que tu vês? Ele disse: eu vejo os homens como árvores. Ele disse: não, tá bom não, vem cá. Porque se você vê pessoas como coisas, você vai tratá-las como coisas. E coisas você domina, pessoas você conduz. Então toda liderança. Agora escuta isso. Escuta isso. Cara, diante de Deus, Deus está levantando uma geração que entendeu o que é servir. O primeiro homem a dominar outro homem na terra foi um homem chamado Nimrod. Foi o cara que criou a Babilônia. Ele foi o primeiro mercador de escravos que o mundo conheceu. Nimrod foi o primeiro homem que algemou um homem e vendeu ele como escravo. Por isso que todo lugar que homens dominam sobre homens, o princípio é babilônico, não é celestial. É verdade. Porque o céu não é eu mando e você obedece, o céu é façamos nós. Até na criação o homem participou. Deus chamou Adão para participar da criação, porque é Adão que colocou o nome no que Deus criou. Adão participou. Por isso que Salmo 8, verso 4 diz assim, ó, que um pouco menor do que Deus ele nos fez, de glória e honra nos coroou, nos deu domínio. Oh, Jesus. Nos deu domínio sobre todas as obras das suas mãos e colocou tudo debaixo dos nossos pés. Então, se Deus me deu domínio sobre as obras das suas mãos, então Ele me deu domínio sobre os homens. O homem não é obra da mão de Deus, é obra do coração de Deus. Porque em Efésios 1:4, a Bíblia diz que Deus o elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus formou o homem do pó da terra, mas não criou o homem do pó da terra. Deus criou o homem nele. O céu não é seu destino, é sua origem. Pegou? Amém. O céu é sua origem. Aleluia. Deus te elegeu nele. Quando Deus criou uma árvore, o que é que Ele disse para a árvore? Nasce? Não, Ele diz terra, produz árvores. Por isso que quando você arranca uma árvore da terra, ela morre, porque ela é desligada da fonte de vida. Quando Deus criou um peixe, Deus disse: peixe nasce? Não, Ele disse: mar, água, produza peixe. Quando você tira um peixe da água, o que acontece? Ele morre. Agora, quando Deus criou o homem, Ele não terceirizou. Ele não mandou ninguém fazer. Ele disse: façamos nós, o homem, a nossa imagem e semelhança. Por isso que todo homem que anda longe de Deus, ele morre. Espiritualmente, ele não entende o seu propósito. Nós temos que voltar ao propósito original. Por isso, quando Jesus fala de divórcio, o pessoal fala assim: ah, mas Moisés deu carta de divórcio. Aí Jesus diz o quê? Deu carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Meu Deus. Porque no princípio o que era? Era um homem e uma mulher. Então nós temos que voltar ao princípio para fazer a coisa certa. Amém. O princípio era um homem e uma mulher. Por que Deus tem que criar regras? Regra é a quebra do princípio. Por que Deus teve que escrever não matarás? Porque Caim matou Abel. Se ninguém matasse ninguém, não precisava de uma regra. A regra é a quebra do princípio. A lei é a quebra do princípio. Agora nós achamos o quê? Que a graça veio depois da lei. A graça veio antes. A lei veio para quem não entendeu a graça. Porque quem é que
O que é que eles fizeram para sair do Egito? Nada. Deus disse, eu vos tirei com mãos fortes. Eu vou descer e vou falar com vocês. Quando Deus desceu, eles saíram correndo e disseram, fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não honramos. Até hoje, as pessoas preferem alguém que fale em nome de Deus. Meu Deus. Quando Deus quer falar com ela. Aí Jeremias, no capítulo 31, Jeremias profetizou e disse assim, eis que naqueles dias renovarei a aliança com a casa de Jacó, e não como a que eu fiz com os vossos pais, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas eu colocarei a minha lei no vosso interior. E ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. A lei qual era? A lei, quando passava uma mulher bonita, e você saía com ela, você transava com ela, para você ser apedrejado, você tinha que ser pego em adultério. Se você não fosse pego, você continua adulterando. Porque a lei estava escrita numa pedra. Agora Deus pega a lei e coloca no seu interior, é o Espírito Santo que está aqui. Quando passa uma mulher bonita que você olha, na hora ele diz, ô cabeça, essa mulher é sua. Na hora você rocheca lá, mandando lá baixar. Por quê? Você foge. Então o que é mais difícil, andar na lei ou na graça? Na graça. A graça não é uma oportunidade para pecar. É isso aí. A graça é para tirar você mais rápido do pecado. Amém. Amém. Agora a salvação é por graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora reino é por obras. Reino é conquistado à força, diz o Senhor. Por isso que as pessoas não entendem. Então nós aprendemos alguns princípios errados. Nós aprendemos que para ser cheio do Espírito Santo eu tinha que orar e ir para o monte, eu tinha que jejuar, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo. O Espírito Santo não vem porque você é forte, ele vem porque você é fraco. Eu que ajudo nas suas fraquezas. Ele não vem porque você fez alguma coisa para merecê-lo, ele vem porque você precisa dele. Sem mim nada podeis fazer. Amém. Mas a religião nos ensinou o quê? Que você tem que dar o primeiro passo para Deus te abençoar. Quem dá o primeiro passo é Ele. Jesus disse, eu vos escolhi, não foi vós que me escolheste. Agora eu entrei, pronto, sou salvo. Aceitei Jesus. Agora eu preciso me esforçar para praticar justiça. O justo pratica justiça. Quem é o justo? É aquele que foi justificado por Jesus. Por isso que não adianta eu ser bonzinho sem Jesus. Eu tenho que ser justificado, tenho que ser salvo, para depois praticar a justiça. Reino é prática de justiça. Tem salvos que não conhecem o reino. Por quê? Porque eles são salvos, mas não praticam justiça. Vão ser salvos, pastor? Vão para a glória? Vão. Mas não vão governar com Cristo. Lembra que Jesus fala das parábolas? Ele diz assim, a vós que fosse fiel no talento, eu te darei, se fosse no 3, eu te darei 5. Se fosse no 5, eu te darei 10. Se fosse fiel, guardasse a mina, eu te darei, sobre 10 cidades terás autoridade. Lembra da parábola das 10 minas? Então isso o que aqui está dizendo? Jesus diz o que? Você vai governar comigo. Aquele que vencer, herdará comigo todas as coisas e sentará comigo no meu trono, assim como eu me assentei no trono do meu Pai, porque eu venci. Agora venceu o que se Jesus já venceu para você? Jesus venceu para você a salvação, não o reino. O reino é você que tem que conquistar. Amém. E aí sempre aquela briga de Calvino e Armínio. Calvino diz que quem dá o primeiro passo é Deus. Armínio dizia que quem dá o primeiro passo somos nós. E os dois estão certos. Deus dá o primeiro passo, eu entro na salvação, e agora pela salvação eu preciso crescer em justiça, eu preciso praticar justiça, porque a noiva, ela está ataviada com linho fino, que são os atos de justiça dos santos. A noiva, ela tem que se vestir de justiça, a igreja, ela tem que praticar justiça. E o que é praticar justiça? É dar ao outro o que lhe é de direito. Qual é o seu direito? Você tem um direito, eu tenho uma obrigação. Seu direito é ser amado. E o meu direito, minha obrigação é te amar. Se eu pratico o teu direito, alguém vai praticar o meu. Então a igreja precisa se reposicionar em Deus. Então deixa eu ver aqui. A quantidade de salvos, ela não determina o destino de uma nação. Por que tem igreja que cresce, a cidade cresce o crime, cresce a prostituição? Você nunca perguntou isso para Deus? Eu perguntava isso a Deus. Por que a nossa cidade de Itajaí está crescendo? Todo dia no jornal tem morte, tem isso. Por quê? Porque nós somos salvos, mas ainda não somos senhores. Não dominamos o mundo. E aí, aí o que acontece? Aí nós queremos ser candidato a presidente, a governador, a deputado, achando que isso é o governo. Isso não é o governo, a autoridade não é essa. Quem tinha o governo do Egito, quem era? Era Faraó, mas quem é que tinha autoridade?
Era José. É verdade. Faraó governava no tempo de fartura, no tempo de necessidade, só homens de revelação governam. E nós estamos vivendo um tempo de escassez espiritual. Quem é que vai governar nesse tempo? Homens de autoridade. Então nós não podemos mais ir uma igreja só para cantar e pregar. Nós temos que ir porque nós temos um propósito. Amém. Quando eu chego numa cidade, cara, a primeira coisa que eu faço é levantar um altar de Deus. Eu domino sobre esta cidade. Esse lugar é meu, é do meu Senhor. Amém. Eu proíbo o diabo. Cara, nós temos que tomar o senhorio. Porque você não vai vencer nenhuma guerra aqui embaixo sem vencer ela aqui em cima. Ah? Não é? Agora como é que se vence a guerra? Moisés adorava aqui em cima, Josué guerreava lá embaixo. Arão e Hur seguravam aqui no braço. Quem é que venceu a guerra? Uma equipe. Uma equipe. É uma equipe. Deus só trabalha com equipe. Por isso que a primeira coisa que Jesus fez no ministério foi levantar uma equipe. Não foi levantar um templo. Então hoje nós temos templos lindos, mas não tem equipe. Equipe de proclamadores, adoradores e intercessores. Adorador, intercessor e proclamador. Né? É os três que Jesus levantou da terra. Pedro, Tiago e João. Pedro era o proclamador, foi ele que começou a igreja. João era adorador, é aquele que deitava a cabeça no peito. E Tiago foi o que morreu pela igreja, o intercessor. Né? A mesma coisa tinha no céu. Deus começa a igreja, Jesus morre por ela e o Espírito Santo termina ela em Apocalipse. Porque tudo que acontece na terra é reflexo do céu. Verdade. Tudo que acontece na terra é reflexo do céu. Davi separou 3 famílias. Ele trouxe a arca para Jerusalém, botou a arca em Jerusalém e separou 3 famílias ao redor da arca para adorar a Deus. Por 40 anos eles adoraram a Deus. A família de Jedutum, a família de Amã e a família de Asaf. E você vai ver o nome das 3, cada um tem um significado. Proclamação, adoração e intercessão. É louco o negócio. Um se chama pilar. Então assim, por quê? Porque era grupos, é equipe, sempre o ataque em equipe. Aí o que acontece? No céu também tinha um proclamador, um adorador e um intercessor. Gabriel era o proclamador. Toda boa nova, quem é que trazia? O anjo, Gabriel. Toda guerra, quem é que fazia? Miguel arrancava a cabeça de todo mundo. E o adorador quem era? Lúcifer. Aí Lúcifer cai. Por que você acha que Deus procura adoradores que o adorem em espírito de verdade? Porque a equipe não está completa. Se você levanta o altar de adoração, você atrai a proclamação e a intercessão. Então nosso trabalho é levantar altares de adoração. Porque daí eu tenho autoridade. Se eu adoro, eu tenho autoridade de dizer para os anjos de guerra, vamos avançar, e dizer para os proclamadores, e profetizar e liberar a palavra de bênção. Entendeu? Mas esses caras, o que que acontece hoje? A nossa igreja, né, vocês sabem, vocês estão nos púlpitos, nós também. O que que acontece? Tem mais exibição do que adoração. Não se constrói nada fora do púlpito. Fora do púlpito não se tem aquela vida. Poucos homens, poucas mulheres têm a vida com Deus fora do púlpito. De construir um altar de adoração, de buscar a Deus. Por quê? Porque no altar, no púlpito, o que eu vou falar agora é forte, hein? É forte para mim, Deus falou isso para mim. No púlpito nós ganhamos oferta, mas no altar nós somos a oferta. Meu Deus. No altar ninguém tira foto com a gente, ninguém compra o nosso CD, ninguém quer bater palmas, ninguém no altar, não tem nem oferta, nós somos a oferta ali, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, eu vou fazer isso porque eu estou entendendo o que eu tenho que fazer. Então é isso que eu comecei a entender de 10 anos para cá. E eu comecei a entender e comecei a andar em outra pegada, em outro lugar. E Deus está levantando uma geração, brinco, que está entendendo isso. Deus está levantando, Robert, uma geração que está entendendo isso. Uma geração que sabe, e por isso Deus vai nos abençoar muito. Amém. É uma geração que Deus vai abençoar muito, que Deus vai dar muito recurso. Entendeu? Se a gente entender o que nós temos que fazer com esse dinheiro, com essa fama, porque Deus vai nos deixar famosos, tá? Deus vai nos deixar famosos, porque Deus deixa, ele não esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha. Ele coloca no alto para que ilumine toda a casa. É Deus que faz isso.